Quero sempre caminhar na tua verdade. Quantos podem dizer isto nesta tarde? Amém. Amado irmão, podeis tomar os vossos lugares e nesta tarde eu queria pensar convosco acerca de posturas. Todos nós tomamos uma determinada postura face às situações, face os eventos da vida, face às coisas que se nos deparam e qual é a nossa postura diante de cada uma dessas situações. Olha, muitas vezes as circunstâncias mudam e as circunstâncias mudam apenas porque mudou a postura. Queria falar convosco de um texto muito conhecido. Não me canso de falar sobre este texto por causa da riqueza do seu ensino. E não me canso de falar deste texto porque sempre que o revisito encontro algo de novo para a minha vida. Este é o texto conhecido como a parábola do filho pródigo e encontra-se lá no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 15 e a partir do versículo 11. E eu gostava que acompanhasseis esta leitura comigo. Continuou. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caído em si disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltavam a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. 2 filhos, 2 posturas. Será que nos conseguimos identificar com alguma destas posturas? Deixe-me começar por falar convosco acerca do irmão mais novo. A postura do filho mais novo
foi alguém que foi mudando a sua postura ao longo do tempo. Eu não sei como é, mas eu acho que nós, com o passar dos anos, vamos mudando sempre um conjunto de coisas. Vamos fazendo umas atualizaçõezinhas. E se vocês estão lembrados de como é que funciona o computador quando faz umas atualizações, depois é preciso reiniciar. E a verdade é que ao longo do tempo nós às vezes fazemos uma atualização e reiniciamos. Isto não é exatamente mau. Como é que foi este rapaz, este filho mais novo? Olha, a primeira área em que ele mudou a sua postura foi em relação a si próprio. Ele chegou ao pé do pai, cheio de si mesmo, de quem sabe tudo, e disse: pai, passa para cá o dinheiro da minha herança porque eu é que sei. Olha para mim. De repente ele vê-se lá sentado a alimentar os porcos e ele olha para ele e diz: olha para mim. E sabe o que é que acontece? A sua postura mudou. Ele chegou ao pé do pai e ele disse: pai, eu mereço tudo, passa-me a herança porque isso é um direito meu. Quando ele sai dos porcos, ele diz: eu já não sou digno. Eu perdi a minha dignidade. Eu já não sou digno de ser chamado filho daquele homem que me deu tudo. A segunda mudança que ele faz é que ele sai de casa e ele começa a gastar tudo com toda a gente e ele achou: eu agora vou ser feliz. Eu arranjei um grupo de amigos inigualável. Logo mais começa a haver fome e ele faz uma descoberta: ninguém me dá nada e eu passo necessidades. De repente, ele olha para aquela ideia de que eu posso confiar naqueles meus amigos tão especiais que estão à minha volta e ele muda. Eu não posso confiar em ninguém, porque na hora que eu precisar, eu estou sozinho. Talvez algumas vezes te identificaste com este rapaz. Talvez algumas vezes na tua vida tu achastes que conseguias tudo, que podias tudo, olhaste para a tua volta e encontraste um grupo de amigos e achaste que eles eram mesmo as pessoas de quem tu te deverias rodear. Talvez já te desiludistes contigo e talvez já te desiludistes com os teus amigos também. Mas eu quero te dizer nesta tarde, é hora de mudar. E é hora de perceber que por mim só eu não consigo. Por mim só eu não serei o melhor. Aqueles que estão à minha volta, por muito bons e simpáticos que sejam, nem sempre me conseguirão valer. Mas existe alguém especial e esse é o nosso Deus. Este Deus tão maravilhoso que enviou Jesus Cristo a este mundo. E sempre Ele poderá valer nas nossas necessidades. Aleluia! Quantos podem dizer isto nesta tarde? Dizer: eu sempre posso confiar em Deus. Porque independentemente da situação, independentemente do problema, independentemente da circunstância, Ele vai estar sempre lá. Se porventura tens chegado aqui e a tua postura é: atenção que eu consigo. Atenção que eu até sou muito bom. Atenção que eu por mim só chego lá. Eu desafio-te a mudares a tua postura e dizeres: eu preciso de alguém superior. Senão eu estou perdido. E esse alguém é Deus. Este rapaz mais novo, ele saiu de casa e se eu estivesse a preparar um videograma, um filme com ele, eu punha o rapaz a sair aos saltos e aos gritos: agora é que vai ser. E ele percorreu um caminho. E quando ele chega ao fim do caminho, a descoberta que ele fez foi isto que parecia tão bom e sorridente. Tornou-se tão tenebroso, tornou-se tão difícil. Este agora é que vai ser, transformou-se no: porquê que eu fiz isto? Este agora é que vai ser a melhores tempos da minha vida.
De repente ele diz, estes são os piores tempos da minha vida. Quando ele pensava, agora é que eu vou ser realmente feliz, ele começa a sentir uma profunda infelicidade, sem saber muito bem como é que ia sair dela. Precisas de mudar. E se a tua postura é a postura deste rapaz, olha para Jesus. Não te acredites na tua percepção. Na percepção que ele tinha agora vai ser bom. E de repente parece que tudo acabou. Este rapaz mudou de postura em relação à casa do pai. Ele saiu de casa a pensar, a casa do pai não serve para a minha casa. A casa do pai não é suficientemente cool para mim. Preciso de uma casa como deve ser. E ele saiu e aparentemente até parece que ele encontrou um espaço onde ele se sentia muito bem. Um espaço onde ele se divertia muito. Um espaço onde aparentemente ele pensava que ia ser feliz. Mas é que o fim dessa linha, o fim desse caminho, era num sítio que tinha sido preparado para os porcos, não para ele. E quando ele estava lá, ele começou a pensar e a meditar. E ele disse, quem me dera eu estar na casa do Pai. Muitas pessoas têm experimentado viver com Cristo durante anos, mas a determinada altura da vida acham que existe uma forma mais interessante, acham que existe uma forma melhor, acham que existe um modelo mais bonito. E eles deixam a igreja, deixam Jesus e começam a viver à sua maneira. Alguns até põem em causa aquilo que a palavra de Deus diz e diz, isso se calhar não é bem assim. E sabe uma coisa? Eles começam a caminhar e quando vão para trás, eles pensam, quem me dera eu nunca ter feito isto. Ele sai de casa e diz, eu vou partir esta casa. Mas ele está nos porcos, e ele diz, quem me dera voltar. Eu não sei, não conheço todos os que estão na sala. Também não sei quem está a assistir online. Mas uma coisa eu sei, se tu tens vivido longe, se tu abandonaste os caminhos do Senhor por alguma razão, talvez pensaste que ias ser mais feliz, talvez saíste chateado com sei lá com o quê. Eu quero te dizer uma coisa, é hora da volta, é hora do regresso. Não me deixes chegar ao fim da linha, lá dói mais, mas tu podes voltar para a casa do Pai. Olha, a terceira mudança de postura deste filho mais novo é que ele mudou a sua postura em relação aos seus amigos. Os meus amigos, vou gastar tudo com eles, é ali que vale a pena. Quando precisou dos amigos, sabe o que é que ele encontrou? Fome. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Com que e com quem estás tu gastando a tua vida? Com que e com quem estás tu a gastar cada dia da tua vida? Há muitas formas de gastar a vida que até podem parecer interessantes e bonitas, mas a verdade é que elas não trazem nada na hora da dificuldade, é que elas não trazem nada na hora da aflição, é que elas não acrescentam nada na hora em que tu necessitares. Mas eu quero te dizer nesta tarde que tu podes gastar a tua vida na casa do Pai. Lá não vai faltar nunca nada.
não vais saber o que é isso da necessidade, porque não vai faltar. Certamente vão haver dificuldades, certamente vão haver trabalhos, certamente vão haver coisas que é preciso ultrapassar, mas continua a ser a tranquilidade da casa do Pai. Bem, mas agora que vocês já estão enfadados de ouvir falar sobre o filho mais novo, deixem-me falar-vos um bocadinho sobre o filho mais velho. O filho mais velho, alguns pintam-no como o rapaz bem comportadinho. Quando eu era assim um jovem, como alguns de vocês que estão aí a olhar para mim, havia lá na igreja alguém que era muito bom a fazer cartoons. E ele um dia fez um cartoon sobre o filho pródigo que eu ainda não esqueci. Então ele desenhou o filho mais velho, com um boné assim virado ao contrário, as fraldas de fora, assim com uma roupa toda muito mal desajeitada, com uma barba meia feita, meia por fazer e um cabelo assim todo despenteado. Este é o filho mais novo. E depois ele pintou o filho mais velho, com uma sachola na mão, uma enxada na mão, um fatinho e uma gravata. E sabe, algumas pessoas veem o filho mais velho como a pessoa mais aprumada do mundo. A minha pergunta é como é que estava aprumada a postura do filho mais velho? A postura do filho mais velho era a postura de alguém que nunca estava disponível para mudar. Eu vou repetir. A postura do filho mais velho era a postura de alguém que nunca estava disponível para mudar. Estava focado numa justiça e sempre cultivava dentro de si um profundo espírito de revolta. Isto não é justo, isto não pode ser, isto não... Era alguém complicado. Estava indisposto para perdoar, indisponível para perdoar aqueles que tinham falhado com ele. E estava preparado até para atacar as posições do seu próprio pai. 3 coisas. Meu amado irmão, deixa-me dizer-te uma coisa. Quando nós ficamos apenas focados se é justo ou injusto, sabe o que é que nós nos tornamos? Profissionais da reclamação. Estamos sempre disponíveis para reclamar, porque vai acontecer sempre alguma coisa que não foi justa. Disse alguma coisa que não é verdade? Nem nós próprios somos sempre justos connosco próprios. Então vamos ter sempre alguma coisa para reclamar. Tornamos-nos profissionais de reclamar. Sabe o que é que nós conseguimos com isso? Nada. Segunda coisa. Quando nós não perdoamos, nós corremos riscos muito graves. Mateus capítulo 6, Jesus disse: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós perdoamos? Se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. O perdão é necessário. Tu tens de perdoar. Eu tenho que perdoar. E sabe uma coisa? Quando nós não estamos disponíveis para perdoar, nós estamos ao lado do trajeto, do caminho que Deus preparou para nós. Sabe o que é que este rapaz fez? A coisa mais ridícula foi pôr em causa as decisões do pai. E o pai aqui é uma figura de Deus. E sabe uma coisa? Quando as pessoas, eles se focam num senso de justiça, quando as pessoas se focam naquilo que é justo à vista dos olhos deles, eles começam numa crescente até chegar ao ponto de pôr em causa se Deus é justo e de se acharem no direito de pedir explicações ao próprio Deus. Foi o que este rapaz fez.
Pai, não pode ser. Isto não é justo. Pai, isto não pode ser desta forma. Amado irmão e prezada irmã, deixa que te diga nesta tarde. Nós precisamos de mudar. E precisamos de mudar a postura em relação aos outros, a partir do perdão. Precisamos de mudar a postura em relação aos outros, conscientes que nem tudo é justo, porque este mundo não é justo, porque as pessoas, o ser humano em si não é justo. Deus é justo. Nós não o somos. E nunca podemos pôr em causa aquilo que Deus disse, porque Ele é certo sempre. Amém. Em segundo lugar, este homem tornou-se num infeliz. Alguém aqui gosta de ser infeliz? Não. Temos algum voluntário para ser infeliz que diga a melhor coisa que eu queria que me acontecesse era ser uma pessoa infeliz? Levante lá um braço para eu ver. É melhor levantar os dois para que eu possa ver. Ninguém quer ser infeliz. Você não quer ser infeliz? Olha, pense comigo. Comece por perceber que os outros não são justos. Mas que eu também não sou e você também não é. Então comece por perceber que precisamos de perdoar e de ser perdoados. E mais... E comece por perceber que aquilo que você tem não está tudo mal. Existem muitas coisas que estão bem e que nós não podemos colocar o nosso foco naquilo que está errado, mas temos que colocar o nosso foco naquilo que nós temos. O diabo ele é muito exímio a nos apontar tudo o que nos falta, mas nós precisamos de orar a Deus para que Ele nos mostre aquilo que Ele nos tem dado em cada dia e que nós temos, porque aí nós vamos ser felizes com aquilo que nós temos. Amém. Foque-se naquilo que lhe falta. Você vai estar sempre a reclamar. Foque-se naquilo que tem. Você vai dar graças a Deus todos os dias. Aleluia. O filho mais velho era uma pessoa infeliz. Não tinha disponibilidade para mudar. Não estava pronto para mudar nada. Era alguém preso a um legalismo que nem ele mesmo conseguia cumprir. Mas há um terceiro interveniente nesta parábola que eu queria falar convosco nesta tarde. E que é o pai. Qual é a postura do pai? Esta é a postura que Deus tem contigo e comigo. Qual é a postura dele? Olha, o pai estava sempre disponível para os dois filhos. O filho mais novo foi embora e disse: o meu pai só gosta do meu irmão. O filho mais novo volta e o filho mais velho diz: olha lá para o pai, só gosta daquele. Fez os disparates todos, ele só gosta dele. Olha, meu amado irmão, infelizmente há muitas pessoas a ter esta atitude com Deus. Deus só gosta daquele, Deus só gosta do outro. Eu quero te dizer que Deus ama todos os homens e todas as mulheres da mesma forma, do mesmo jeito, por igual. Deus amou o mundo, toda a humanidade, e deu o seu Filho por toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo homem é amado por Deus. Nunca ponhas em causa o amor que Deus tem por ti, porque Deus ama-te realmente e Deus ama-te exatamente do jeito que tu és. Amém. Ele criou cada um de nós com as suas particularidades. Ele criou cada um de nós com especificidades muito próprias e Ele ama cada um de nós tal e qual nós somos. Aquele pai amava aquele filho mais novo. Ele não concordava com as suas atitudes, mas ainda assim ele continuava à espera dele com um amor tremendo. E quando ele voltou, ele não perdeu a oportunidade de o abraçar. Quantas vezes nós erramos e falhamos? E muitas vezes passam-nos a ideia: Deus nunca mais te vai perdoar isso. Eu quero te dizer que Deus continua olhando à espera de te ver regressar, à espera de te ver voltar. Os seus braços de amor estão abertos e querem apertar-te. Mas o pai também amava o filho mais velho.
filho mais velho é aquele que nunca saiu de casa. Parecia melhor que o seu irmão. Mas, na verdade, ele nem sequer podia pôr em causa que o pai estivesse feliz. Ele estava triste por o pai estar feliz. O pai tinha visto o seu filho regressar, estava tão alegre. Mas isso para ele não fazia nenhum sentido. Não tinha nenhuma lógica. Deus ama todos por igual. E há 3 coisas que não conseguem alterar este amor de Deus por ti. Primeira coisa, Deus não te ama por causa daquilo que tu fazes. Há pessoas que fizeram coisas tão erradas e Deus continua a amá-lo. O ladrão na cruz tinha feito coisas tão erradas e Jesus disse-lhe quando ele se arrependeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus ama-te. Não há nada que possas fazer de tão mau que consiga machucar este amor de Deus, porque este amor de Deus não está ancorado naquilo que eu sou ou naquilo que eu faço. Este amor de Deus está ancorado naquilo que Ele é, e Deus é amor. Aleluia! Segunda coisa que não consegue alterar o amor de Deus é a minha posição. Quantas vezes eu tomo posições erradas? Deveria arrepender-me e fico ancorado, seguro no meu orgulho. Deveria dizer: Deus, perdoa-me, e fico a olhar para mim como sendo maior. Sabe uma coisa? Isso não altera o amor de Deus por ti. Ele continua à espera que tu dês um passo. Ele continua à espera que tu tomes uma decisão acertada. Mas Ele não desiste de ti. Deus nunca desiste de ti. A palavra de Deus fala-nos acerca de um homem. Um homem que um dia achava-se mais importante que os outros porque tinha saído com autorizações para perseguir a igreja. E quando ele ia todo convencido, o Senhor, que não desistiu dele, aparece-lhe no caminho com uma pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quantas vezes as nossas decisões e atitudes quase parecem uma perseguição contra o nosso Deus. Ainda assim Ele continua interessado em nós. E a terceira coisa que não faz com que Deus desista de nós são as nossas palavras. Quantas vezes as nossas palavras são uma vergonha? Abrimos a boca e dizemos coisas que nem pensámos muito bem. Se você vir o relacionamento entre pessoas, às vezes por causa de uma conversa impensada, as pessoas disseram meia dúzia de coisas e o outro disse: nunca mais te falo. Já ouviram expressões destas? Sabe o que é que diz Deus? Continuo a amar-te. Estou à espera que tu voltes para mim. Continuo interessado em ti. Eu não sei o que é que tu já disseste em relação a Deus. Não sei sequer o que é que tu já pensaste em relação a Deus. Eu sei que Ele percebeu, eu sei que Ele ouviu, eu sei que Ele entendeu, mas eu sei que o amor dEle é superior a isto tudo e Ele continua interessado na tua vida. Ele continua interessado em te ajudar. Ele continua interessado em te abençoar, porque Ele ama-te realmente. Aquele filho disse coisas tão feias àquele pai. E veja a expressão que nós encontramos e que é tão interessante. Diz que o pai procurava conciliá-lo. O pai procurava trazê-lo para a razão.
com calma, com tranquilidade. Deus ama-te e Ele quer trazer-te com tranquilidade. Olha, a segunda postura do pai é que Ele sempre deixa que sejam os filhos a decidir. Quando as minhas filhas eram pequeninas, eu decidia por elas. Hoje não vale a pena. Sabe uma coisa? Deus trata-te como filho e Ele deixa que tu decidas. Ele quer que tu decidas bem, mas Ele deixa-te decidir. Se nós chegarmos a Gênesis, nós encontramos que Deus disse: vocês comem de tudo menos de uma coisa, mas vocês é que decidem. Esta é a minha ordem, a decisão é vossa. Deus podia ter dito: olha, ficam aqui as árvores todas, mas esta eu vou levá-la comigo para vocês não comerem. Deus não fez isso, deixou a árvore lá. Vocês decidem. E sabe uma coisa? Deus tem deixado a cada um de nós a capacidade e a possibilidade de decidir. E tu és livre para decidires conforme tu entenderes. Deus continua a amar-te da mesma maneira e a desejar muito que tu decidas bem. Mas Ele não vai decidir por ti. Ele não vai decidir por ti. Sempre aceita as nossas decisões, nem sempre concorda com elas. Sabe que as más decisões trazem sofrimento. Alegra-se com as boas decisões e convida e aconselha para que as façamos. A melhor decisão que tu podes fazer na tua vida é aceitar Jesus Cristo no teu coração. A melhor decisão que tu podes fazer na tua vida é aceitar aquilo que Jesus Cristo fez por ti na cruz do Calvário. A melhor decisão que tu podes fazer na tua vida é aceitar este tremendo, este grande amor de Deus, este grande amor de Deus que Ele tem para contigo e para comigo. A melhor decisão que tu podes fazer na tua vida é seguir Jesus. Custe o que custar, independentemente das dificuldades, dos problemas. Seguir a Jesus. E a terceira e última postura do Pai é que Ele está sempre aberto a segundas oportunidades. Sabe o que é que muitos pais fariam quando aquele filho regressou? Naquele estado nauseabundo, com um aspecto horrível. Oh rapaz, quiseste ir embora, não quiseste? Agora vira-te. Sabe o que é que aquele pai fez? Eu quero meu filho. Ele tem uma segunda oportunidade. Sabe qual é o plano de Deus para o homem? Independentemente do que tu faças, Deus tem sempre para ti outra oportunidade. Quantas pessoas têm desistido de se voltar para Deus porque dizem: eu já não mereço mais nenhuma oportunidade. Eu quero te dizer que Deus está desejoso de te dar outra oportunidade. Do mesmo jeito que aquele pai, ele estava à espera do seu filho e ele tinha uma nova oportunidade, ele queria lhe dar. Deus tem uma nova oportunidade para ti. Talvez tu dizes: eu não mereço. Não tem nada a ver com o que tu mereces. Tem a ver com aquilo que Deus é. Ele tem uma nova oportunidade para a tua vida. Ele tem uma nova oportunidade e Ele não apenas quer te dar essa oportunidade, mas Ele está disponível para dar um primeiro passo. Quando o filho vinha ao longe, Ele não o deixou chegar a casa, Ele foi logo a correr ter com ele. Ele disse: não, dali até aqui ainda vai uma distância, vou encontrar o meu filho, vou chegar lá. Aleluia! Estás disponível para agarrar esta oportunidade? Estás disponível para aproveitar esta oportunidade que Deus tem para a tua vida? Estás disponível para aceitar esta nova oportunidade que Deus te tem dado?
Falei-vos de 2 filhos e de um pai. Todos têm posturas diferentes. Talvez tu estás pensando qual é a tua postura. Talvez tu estás pensando quem eu sou no meio disto. Deixa-me falar-te ao contrário. Pensa quem Deus é no meio disto. Ele é aquele que te ama e que está interessado em ti. Ele é aquele que te ama e que está interessado em dar-te uma oportunidade. Ele é aquele que te ama e que quer trazer-te uma nova oportunidade. Eu não sei como é que tu tens chegado a este lugar. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei sequer o que é que se passa na tua vida. Mas uma coisa eu sei, Deus ama-te realmente e Deus quer dar-te uma nova oportunidade. Deus ama-te profundamente e Ele quer trazer-te uma nova oportunidade de voltares para Ele. Não importa o que fizeste, o que disseste, quem tu és, Ele não está muito preocupado com isso. Ele está preocupado é que Ele ama-te. Ele ama-te verdadeiramente. Mas Ele nunca decide por ti. Ele deixa isso para ti. Ele deixa que sejas tu a decidir. Nesta tarde, eu gostava que fechasses os teus olhos. Nesta tarde, eu gostava que por uns instantes pudesses falar com Deus. Estou certo que Ele está aqui neste lugar. Estou certo que Ele conhece a tua situação pormenorizadamente. Estou certo que Ele conhece a tua vida ao pormenor. Ele sabe os pensamentos que tiveste nesta tarde, neste lugar, enquanto o Espírito Santo de Deus foi falando ao teu coração. E agora, está na tua mão tomar uma decisão. Se porventura tens chegado a este lugar, mas tens vivido longe de Deus, se porventura tens chegado a este lugar, mas a tua vida tem andado afastada de Deus, se porventura tens chegado a este lugar, mas tu precisas realmente de mudar a tua postura, esta é a tua oportunidade. Deixa Deus falar ao teu coração e à tua vida. Deixa Deus falar ao teu ser. Deixa Deus tocar no teu interior. Toma esta decisão e diz: eu quero seguir Jesus. Eu quero segui-lo custe o que custar. Eu quero avançar com Ele em cada dia da minha vida. Eu não sei onde tu estás. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei qual é as tuas circunstâncias. Nem tampouco sei aquilo que o Espírito de Deus te colocou no teu coração nesta tarde. Mas eu sei que Deus te quer dar hoje uma nova oportunidade. A decisão é tua. O amor de Deus não muda. Mas não sejas como o filho mais velho. Vais-te tornar num resingão. Vais-te tornar em alguém que não tem nada para dar. Mas tu podes, à semelhança do filho mais novo, dizer: eu quero voltar para os braços do Pai. Eu quero orar por